Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui finalizando mais essa semana para a glória de Deus. E é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Sextou, meu povo, mais uma semana em que vencemos pela graça de Cristo. Chegamos até o fim dessa semana. É por causa dele, porque ele nos deu força, ele nos conduziu até aqui. E a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã se encontra em Provérbios, capítulo 20, verso 24, que diz assim: é o Senhor que dirige nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? É o Senhor que dirige os seus passos. É o Senhor que dirige a sua vida. É o Senhor que dirige a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, seus estudos. É o Senhor que dirige os seus passos. Então, por que tentar entender se aquele que tudo fez, aquele que tudo criou, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que está em todos os lugares, aquele que pode todas as coisas é quem dirige a tua vida? Por que tentar entender se ele sabe de todas as coisas? Se ele sabe o que ele tem para sua vida, ele já escreveu a sua história. Então, deixa ele conduzir os seus passos. Deixa ele conduzir a tua vida rumo ao propósito que ele tem para sua vida. Sabe, se é o Senhor que guia os seus passos, por que você está ansioso? Preocupado se vai acontecer? Preocupado se você vai chegar lá? Preocupado se o que Deus prometeu ele vai cumprir? Por quê? Se é ele quem guia os seus passos, confia, ele guia os seus passos. Você vai chegar lá porque ele disse que você chegaria. Você vai alcançar a terra prometida porque ele disse que você alcançaria. Você vai ser curado porque ele disse que você seria curado. Você vai alcançar, você vai entrar pela porta que ele abriu porque ele falou que ia abrir a porta. Então não se preocupe se as circunstâncias apontam para o contrário. Não se preocupe se o contexto não é favorável. Deus não depende de um contexto favorável, de um cenário favorável para cumprir o que ele te prometeu. Apenas confia e crê nessa palavra, que é o Senhor que dirige os seus passos. É o Senhor que dirige os seus passos, então por que você tenta entender tudo ao longo do caminho? É o Senhor que dirige os seus passos, então por que tanta dúvida no seu coração? É o Senhor que dirige os seus passos, então por que de noite você tem perdido o sono? Preocupado se aquilo que está no seu coração vai acontecer? Ei, é o Senhor que dirige os seus passos. É Ele que vai te guiar. Descansa o teu coração. Espere no Senhor. Confie. Ele é o general, ele está à frente dessa batalha. Ele é o comandante, ele está à frente. Ele é o capitão do barco que é a sua vida. Ele está te guiando. Ele está te conduzindo pelo melhor caminho, rumo ao propósito que ele tem para sua vida. Então descansa, confia nesse Deus que guia os seus passos. Se Deus dirige, o seu Senhor que dirige os nossos passos, por que tanta insegurança? Por que tanto medo? Por que tanta dúvida, tanta preocupação, tanta ansiedade? Por que você tem formulado tantos outros planos? Se esse não der certo, se é o Senhor que dirige os seus passos, descansa no Senhor. É Ele que dirige os seus passos. Você não precisa criar outros planos caso esse não deu certo, não. Confia no Senhor e creia que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele já nos provou isso várias vezes. Abraão, ele tinha uma promessa para Abraão e no contexto que Abraão vivia, pela idade que Abraão e Sara tinham, era impossível aquela promessa se cumprir. Tanto que quando Sara soube da notícia, ela riu. Porque, Senhor, eu já tenho mais de 90 anos, como que eu vou gerar um filho?
né? E ela foi por outros métodos e não deu certo. Ela fez Abraão se deitar com a sua escrava lá, com a sua auxiliar e ter um filho, mas não era essa a promessa do Senhor. E enquanto não se cumpriu o tempo do Senhor, a promessa não chegou. Não eram os meios. Filho, Abraão poderia ter com qualquer uma, mas a promessa do Senhor se cumpriu. E Sara deu a luz ao Isaac. Então entende que não adianta nós tentarmos pegar outros atalhos se não for a direção do Senhor, se não for seguir o caminho do Senhor. Então não adianta você criar outros planos se esse não for o plano do Senhor sobre a sua vida. Não adianta pegar atalhos, não adianta pegar atalhos que vão te levar ao vazio, pegar atalhos que não vão te levar a lugar nenhum. Então entenda, não adianta você pegar atalhos, você tentar criar outros planos se essa não for a vontade do Senhor, se esse não for o plano do Senhor sobre a sua vida. Então nessa manhã entenda, é o Senhor que dirige os seus passos, é o Senhor que dirige a tua vida, é o Senhor que dirige a tua casa, o teu casamento, a tua família. Então creia nele e confie nesta palavra, confie nele, naquele que tudo pode, naquele que tudo faz, naquele que tudo é. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele é o príncipe da paz, ele é o santo de Israel, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é aquele que veio para salvar a minha e a sua vida. Então confia. Não tem por que estar ansioso se é o Senhor que dirige os seus passos. Não tem por que ele estar com medo se é o Senhor que dirige os seus passos. Não tem por que estar inseguro se é o Senhor que dirige os seus passos. Não temas, não andeis ansiosos por coisa alguma. Creia no Senhor, confie no Senhor, porque é Ele que dirige os seus passos. Quando nós entendermos que é o Senhor que dirige a nossa vida, dirige os nossos passos, nós não vamos buscar outras alternativas. Nós vamos simplesmente confiar no Senhor. E a questão é, você confia nessa palavra? De que o Senhor dirige os seus passos? Então, se você confia nessa palavra, passe a vivê-la. Porque muitas vezes a gente fala, Senhor, eu confio em Ti. Mas quando surge a situação, a gente fica ansioso. A gente fica preocupado se o que Deus realmente falou vai acontecer. Mas ei, Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E a palavra que Ele lançou sobre a sua vida vai se cumprir. Não importa o cenário, não importa o tempo, não importam as circunstâncias. Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu a você. Então confie nessa palavra, é o Senhor que dirige os seus passos. Então por que querer entender tudo ao longo do caminho? Deus não nos chamou para entender, Ele nos chamou para obedecer. Então obedeça a palavra dEle, confie nele, lance sobre Ele as suas ansiedades. Fala, Senhor, eu não quero mais estar ansioso porque eu confio em Ti. Eu confio que é o Senhor que dirige os meus passos. Eu não quero ter questionamentos, dúvidas dentro do meu coração, porque eu creio que se o Senhor prometeu, é fiel para cumprir. E comece a declarar essas verdades até que se torne uma verdade no seu coração. Porque às vezes a gente fala, Senhor, eu confio em Ti, mas o nosso coração está cheio de dúvidas. O nosso coração não está confiando no Senhor. Muitas vezes a gente fala, eu creio no Senhor, mas o nosso coração não crê. O nosso coração está com dúvidas, inseguranças, medos. Mas nesta manhã, declare essa palavra até ela se tornar uma verdade na sua vida. É o Senhor que dirige os meus passos, então eu confio nele. É o Senhor que dirige os meus passos, então eu descanso nele. É o Senhor que dirige os meus passos, então eu creio que independente da circunstância, independente da situação, independente do tempo, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Declare essa palavra nesse dia de hoje. Declare essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Declare, é o Senhor que dirige os meus passos, é o Senhor que dirige a minha vida, é o Senhor que dirige a minha casa, é o Senhor que está na direção da vida dos meus filhos, é o Senhor que está na direção do meu casamento, é o Senhor que está na direção do meu trabalho, é o Senhor que está na direção de todas as coisas.
Deus é Deus na sua vida. E Ele não desampara. Ele não te deixa. Ele não te decepciona. Então você pode crer 100% nessa palavra. Porque não é a Milena que está falando, é o Senhor. É o Senhor que está falando, ei, eu dirijo os seus passos, então descansa. Eu dirijo os seus passos, então confia. Eu dirijo os seus passos, então tire essa ansiedade do teu coração. Eu dirijo os seus passos, então tire todo medo, toda dúvida, toda insegurança. Apenas confie no Senhor e creia que Ele dirige os seus passos. Ele está à frente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da tua estrutura, Ele sabe daquilo que você é capaz, Ele sabe até onde você pode ir. E Ele está com você em todo tempo, em todo momento. Então confie nessa palavra e declare ela hoje. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a situação que você está vivendo. É o Senhor que dirige os meus passos. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te guie neste dia de hoje. Um grande beijo e até amanhã. Até amanhã. Até semana que vem.